Nós estamos de volta com aquele quadro tradicional que todo mundo gosta, né? Que valoriza a história da nossa região, os pioneiros, aqueles que ajudaram a desbravar, colonizar aqui a nossa região, que também é tão jovem. Hoje o Agroband vai ao município de Mandaguaçu, a comunidade de Nova Aliança, né, Kleber? Isso mesmo, Amaro, é o quadro Famílias do Campo que retorna aqui para o nosso Agroband, um programa rural. E dessa vez a gente foi ali até o município de Mandaguaçu contar a história da família Rinaldo. E o Famílias do Campo veio até o município de Mandaguaçu conversar com a família Rinaldo. Nós estamos aqui com os irmãos Rinaldo, essa família que chegou ao Paraná em 1951. Vieram do interior do estado de São Paulo, da cidade de Ipuã, município que fica ali próximo a Ribeirão Preto. Isso em 1951. A gente vai conversar com os 4 irmãos. Nós estamos aqui com o Valdomiro Rinaldo, que é o primeiro da fila. O Antônio Rinaldo, né, que está aqui também com a gente. O José Walter Rinaldo e o Jesus, né? Nós vamos conversar com todos os irmãos aqui para contar um pouquinho da história deles aqui no município de Mandaguaçu, especialmente aqui na comunidade Nova Aliança. Vamos conversar então com o irmão aqui, que é o mais experiente, o Valdomiro Rinaldo, que é o mais velho, né? O senhor veio também com os pais do estado de São Paulo, lá da cidade de Ipuã. Como foi na época? O senhor tinha quantos anos? Vocês vieram para cá? Como foi sair de uma cidade, de um estado para outro? Então, naquele tempo a gente era, com 4 anos eu lembro pouca coisa lá da onde eu nasci lá, sabe? Mas lembro que um pouco da mudança, que foi 3 dias, né, de Ipuã até aqui em Mandaguaçu. E a gente entrou aí na Estrada Atalaia, município de Mandaguaçu, entrou na Estrada Atalaia e ali ficamos até 66. O que eu lembro mais é da chegada, quando o caminhão chegou de lá do estado de São Paulo, era derrubada nova, aquela pauleira, e o caminhão desceu desviando dos tocos, sabe? Até chegar numa casa. E eram os avós, né, na época, e 2 casados, o meu pai e um outro tio casado, e 2 solteiros, foi morar tudo numa casa só na época. Lá no estado de São Paulo já tinha agricultura, aqui ainda estava desmatando ainda. Estava desmatando. E era uma terra promissora, que o pessoal estava vindo muito para cá, né? Estava abrindo tudo na época. Depois de um tempo, que eu não me lembro quanto, eu era muito novo, né? Aí o meu pai fez uma casa de palmito. E colocava umas ripas assim na parede e rebocava com barro. Morou, eu não me lembro mais quantos anos a gente morou naquela casa. Depois ele construiu uma casa de madeira, sabe? E somente nessa comunidade aqui do bairro Nova Aliança, antes do êxodo rural, antes daquela geada negra de 1975, eram mais de 150 famílias moradoras no sítio, na zona rural. Isso foi mudando aos poucos depois dessa geada. Muita gente que tocava o café acabou optando, né, e sendo obrigados até a ir para a cidade, para a zona rural. Hoje, de acordo aqui com os irmãos Rinaldo, tem aproximadamente 6 famílias ainda morando nessa comunidade aqui de Nova Aliança. A gente conversa agora com mais um irmão aqui, o seu José Walter Rinaldo, o senhor também que tem essa experiência de vida ao lado dos colegas, dos irmãos aqui, né, que são amigos do dia a dia, irmãos. Fala pra gente também dessa experiência de vida do senhor, também de morar no campo, hoje na cidade. A experiência é muito boa, a gente guardou muitas recordações daquele tempo, né? Como você falou, eram umas 150 famílias que moravam no bairro aqui. Então a gente estava sempre no meio de gente, ia para os campos de futebol, sempre em grupo, né? Os amigos, a rapaziada, as moças, ia também. Os bailes no sábado, a gente ia um monte de colega, as meninas iam junto, né? Era muito bom. E lá, a gente chegava nos bailes assim, como a gente já era antigo daqui, o que tinha era conhecido, né? Colega. Então foi muito bom, a gente tem saudade daquele tempo, né? E infelizmente a coisa vai mudando, né? Chegou a época que teve que ir embora para a cidade, mas assim mesmo na cidade a gente tem muitos amigos também. E a gente continua aqui trabalhando ainda no campo. Apesar da idade, a gente ainda trabalha.
O Jesus Rinaldo é o irmão que nós tiramos da roça para fazer essa produção aqui, essa gravação. Está aqui com a gente. O senhor estava trabalhando, hein? Estava. Tá fazendo o que hoje? Nós estávamos marcando com o trator para poder dessecar a aveia, né? Para fazer o plantio direto na palha. Tá. Bom, os irmãos todos hoje estão envolvidos, trabalham na roça, só que a gente até preparou eles aqui para fazer a produção e eles avisaram o senhor da roça, o senhor veio direto para cá, né? Esse trabalho é rotineiro, é contínuo, vocês estão todo dia no campo? Quase todo dia. Tá. Isso desde a época Desde a época dos nossos pais, continuou até hoje, assim. E é uma atividade gratificante, né? A gente faz com gosto. E o produtor nem sempre ganha, né? Tem os problemas climáticos. Tem hora que não ganha. Tem as doenças, né? Mas é um setor que a gente depende muito da agricultura. A gente faz com prazer. Nessa localidade, nós moramos em 3 propriedades. Até uma nós moramos de 1963 até 1969. Na outra, nós moramos de 1969 até 1978. E a última que nós moramos aqui na zona rural é essa daqui, de 1978 até 1999. Então, o que aconteceu? Em 1999, a gente mudou para a cidade, para Mandaguaçu. Aí você diria, mas por quê? Foram vários fatores, mas entre eles eu vou citar dois exemplos. A geadona do 1975, a chamada geada negra, é uma das que contribuiu para o êxodo rural. Mas mesmo assim, depois de 1975, a nossa região aqui ainda deu a volta assim por cima, porque muita gente plantou novas lavouras de café, novos cafezais. Foi uns 10, 15 anos de boa produção, inclusive nós também produzimos bem café nesses 10, 15 anos, mas aí em torno de 1990, aí veio o segundo fator que contribuiu mesmo para o êxodo rural, que foi a nematóide na lavoura. Aí o que aconteceu? Veio a nematóide, os cafezais foram se acabando, não tinha solução para aquele problema. Aí o povo foi se invadindo embora para a cidade, muitos para a cidade grande, outros para a cidade da região. E a gente também acostumado no meio de muita gente, de uma comunidade populosa, a gente foi ficando sozinho, foi onde que também começou assim a ficar meio desanimado, né, por estar sozinho. Aí a gente optou também por mudar na cidade, morar na cidade. Então em 1999 eu fui para a cidade, morar na cidade, só que não perdi minhas origens, minhas raízes. Até hoje a gente toca as propriedades, né? Faz plantio, procura zelar bem, cuidar bem. A gente também tem bastante orientação sobre as novas tecnologias e isso contribuiu bastante. A gente melhorou a produtividade e a gente assim me sinto assim feliz, né, de estar nessa área do agro e assim sinto feliz também por estar contribuindo com produção de alimento para sustentar o nosso povo. A escola era difícil, muito difícil. A gente ia numa escola, eu ia na escola, depois os outros dois foram também, né? Mandaguaçu já existia ou não? Começando. Mandaguaçu estava começando. E aí a gente ia na escola descalço na época, um embornar, que eu não sei se vocês sabem o que é embornar, né? Com os cadernos dentro. E 5 quilômetros mais ou menos, 4, 5 quilômetros mais ou menos. Estudava, depois ia em casa e ainda ia limpar tronco de pé de café. Tinha que trabalhar, né? Tinha que trabalhar. Não importava nada. Não, tinha que trabalhar. Só que o pai nunca forçou a gente assim, né? Você tem que trabalhar. A gente ia, sentia necessidade. Era natural, né? Verdade. Fazia até bem para as pessoas, né? Verdade. O encaminhamento ali, né, para a vida, né? E o relacionamento de vocês no trabalho, no dia a dia, com os pais, como era? Bom, muito bom. A gente vivia aquela vidinha de sítio, né, da época, nunca vinha na cidade.
Os pais mesmo às vezes vinham uma vez por mês, ou talvez nem isso, e a gente que era criança, molecão, né? Nunca vinha na cidade. Era difícil, muito difícil, só se ficasse doente, eu acho. Foi um passado mais trabalhoso, até, vamos dizer assim, mais sofrido, porque era tudo braçal, só que o ambiente, as condições do momento era melhor que hoje. A convivência do povo, a comunidade, né? As nossas diversões da época era totalmente diferente do que o homem era no fio do bigode, isso, né? A confiança. Isso, palavra valia, né? Não precisava documento. As amizades eram mais sinceras, né? Então, assim, por mais difícil que foi o passado, a infância, né? Mas deixou saudade. E hoje, assim, se falando em termos financeiros, hoje está melhor para se ganhar dinheiro. Só que o passado, para nossa convivência, foi melhor. Tem propriedade junto, nós trabalhamos junto às vezes também, né? Sempre junto, do jeito que foi com nossos pais, nós continuamos. A minha mãe trouxe uma cabrita, né? E na estrada, quando parava, tirava o leite da cabrita, que era para alimentar ele. Não tinha que parar no mercado e comprar caixinha de leite igual hoje. Não, né? acho que aquele tempo acho que nem existia. Nem existia caixinha de leite. Acho que não tinha nem leite para vender. Nem vendia o leite nem in natura no vidro, né? No litro, né? Eu acho que na cidade nem tinha leite para vender, eu acho. E para fazer a viagem, o bebê, que tinha 8 meses, precisava do alimento. Precisava do alimento. Né? Aí o pai de vocês pensou, vou levar... Vai levar a cabrita. A cabrita. E trouxe a cabrita. Eu lembro, ela vinha na traseira, na carroceria do caminhão, na traseira, num cercadinho assim, sabe? E veio embora, veio para cá. Os pais dos irmãos Rinaldo moravam nessa residência aqui de madeira por 14 anos, eles residiram aqui. A gente mostra que, por mais que eles não estejam mais morando nessa região, ainda tem aqui, né, a tulha. E aqui, onde a gente vai ver essa área mais verde, é onde estavam as residências, pelo menos 3 residências de 3 dos 4 irmãos da família Rinaldo. Então, fechando esse momento dessa tarde, a gente queria fazer um agradecimento a vocês que nos visitaram, né? E assim, esse agradecimento é direcionado mais assim, admirando vocês pelo trabalho que vocês fazem de divulgação do agro no nosso país, na nossa região. Isso é muito gratificante. Só quem está no agro ou envolvido no agro sabe da importância do agro para alimentar a nossa população. E os desafios, como foi comentado aqui, são muitos, mas hoje temos muito recurso, muita tecnologia e graças a essa tecnologia melhorou muito a produtividade. E estamos aqui, trabalhamos, como disse meu irmão, trabalhamos naquilo que a gente gosta e peço para vocês, continue divulgando mesmo o agro para a nossa região, para o Brasil e até para o mundo. Muito obrigado. Obrigado. Pois é, emocionante história dos irmãos Rinaldo. Um abraço aí para o Antônio Rinaldo, também para o Valdomiro, para o José Walter e para o Jesus, o Nininho, né? Um abraço para todos vocês e da família Rinaldo de Mandaguaçu. Tá aí essa homenagem maravilhosa, linda aqui do nosso programa aos pioneiros também da nossa região. E em breve, mais histórias de famílias aqui de Maringá e de toda a região que acompanham o Agroband.